pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E se encontra no Salmo de número 16. Salmo de número 16 é a palavra que Deus tem compartilhado no meu coração, eu quero deixar aqui para você. Nós estamos numa série de vídeos chamado Lições dos Salmos. E hoje vamos adentrar no lindo Salmo, Salmo de número 16. Então prepare o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você, comigo, conosco. Abra o seu coração para o mover do Espírito Santo, para que você seja cheio da palavra de Deus, para que você viva uma vida abençoada, pujante, gloriosa, cheio da unção. Como diz Salomão lá em Eclesiastes, que nunca falte óleo fresco sobre a nossa cabeça, nem vestes brancas diante do Senhor. E nós cremos nisso. Cremos que podemos caminhar na glória de Deus, na graça de Deus, na unção do Senhor. E esse é o dia que Deus preparou para nós, um dia de graça, um dia de bênção para mim e para você. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Eu quero declarar sobre a tua semana, uma semana de bênção, de vitória, de graça, de glória, de muita unção de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração. E antes de nós lermos esse trecho, esse lindo trecho da palavra de Deus, quero deixar desde já, visite o nosso site, pastorgiovanni.com, pastorgiovanni.com. Lá nós temos cursos online, nós temos áudio, vídeos, artigos escritos, materiais valiosos para você. E ali também você pode deixar sua contribuição, sua oferta, a entrega daquilo que Deus colocar no seu coração como uma oferta generosa, a vida do pastor Giovanni, a nossa família, o nosso ministério, itinerante pela internet, missionário ao redor da nossa nação e também com o cuidado das pessoas. Nós estamos trabalhando nisso em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos orar antes de mais nada, falar com o Senhor, preparar o nosso coração. Pai, nós estamos aqui na Tua presença porque cremos, ó Deus, na unção do Senhor, na Tua graça, na Tua glória. Pai, eu quero apresentar cada vida que há de me escutar agora, de ouvir essa palavra especial do Salmo 16. Pai, que possamos compreender a grandeza da nossa herança como filhos de Deus, que possamos nos apropriar das Tuas promessas valiosas. Que a bênção do Senhor venha sobre cada vida, cada família, sobre os nossos negócios, sobre o trabalho das nossas mãos. Haja proteção, saúde, força, vigor, bênção do Senhor nas diversas áreas da vida, Pai, área familiar, vida afetiva, relacionamentos, ó Deus, vida conjugal, relacionamento com filhos, em todas as áreas da vida, Pai, haja bênção, prosperidade, graça, unção, o óleo do Senhor, ó Deus, engrenando as engrenagens da vida, Pai, de alguma maneira lubrificando as engrenagens da vida para que a vida flua, para que a vida cresça, para que a vida floresça no Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, nossos amados irmãos que estão nos assistindo. Que a glória e a paz do Senhor, que a graça e a paz do Senhor, a glória do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então abra a palavra de Deus no Salmo de número 16. É a palavra que Deus tem colocado no meu coração. O salmista diz assim, o salmista Davi, é um hino de Davi, aos cantores que estavam sobre o tabernáculo de Davi. Ele diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Nós até cantamos uma canção linda chamada Não Tenho Outro Bem Além de Ti. Está baseado nesse Salmo de número 16. Versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecei as suas libações de sangue, sacrifícios aqui, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança, porque aqui a herança é o Senhor. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita. Não serei abalado. Glória a Deus, receba essa palavra. Você não será abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro,
pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Olha que coisa linda. Talvez esse final, desse lindo salmo seja o trecho mais conhecido desse salmo, que nos ensina uma série de princípios que, para abençoar o seu coração, o meu coração, eu vou ensinar duas lições principais. A primeira delas está no versículo 4 desse lindo salmo, que fala: não corra atrás de outros deuses. Ou seja, não deixe o teu coração se desviar da fé bíblica. A fé bíblica, ela é baseada em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, em Deus Filho, seu Filho amado, que morreu na cruz no nosso lugar. E a fé bíblica é baseada no poder do Espírito Santo, que é Deus, também é o Espírito de Deus que opera em nós, transformando a nossa vida e nosso coração. Tudo aquilo que é contrário à Trindade bendita, a Trindade bíblica, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são deuses falsos. E o salmista diz no versículo 4, não corra atrás de outros deuses. Sejam imagens de escultura, sejam pessoas importantes dentro da história da igreja, sejam pessoas mencionadas como santos homens e mulheres de Deus. Nós não podemos dobrar o nosso joelho, não podemos venerar essas pessoas, não podemos acender velas para elas, não podemos lidar com elas como se elas tivessem um poder sobrenatural sobre as nossas vidas, porque isso, infelizmente, irmãos, é correr atrás de outros deuses. E a Bíblia diz lá em Êxodo 20 que nós não podemos fazer imagem nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há debaixo da terra. Antes sim, nós somente adoraremos o nosso Deus, o Deus da Bíblia, essa trindade bendita, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que opera no seio da igreja, no meio do povo de Deus, e que é o Deus real, o Deus perceptível, Deus pessoal, que quer ter um relacionamento com você. Então, todo e qualquer Deus que não seja o Deus da Bíblia é um Deus estranho. Não corra atrás de outros deuses. Por quê? Porque se você correr, você vai pecar. E pecar nada mais é do que errar o alvo. Então, toda vez que você coloca o seu coração, seja num amuleto, seja num objeto, como se aquele objeto tivesse poder sobrenatural, seja numa imagem de escultura, uma imagem impressa, qualquer tipo de artifício que desvia o nosso coração de Deus, isso é pecado, é errar o alvo. Porque o nosso alvo é Deus. E idolatria é colocar qualquer coisa no primeiro lugar do nosso coração que não seja Deus. Ou seja, Deus merece o primeiro lugar do seu coração, do meu coração. Idolatria é colocar qualquer coisa, seja filho, esposo, esposa, seja santos, personagens da história, sejam líderes religiosos, seja o que for, irmão. Nada nem ninguém pode tomar o primeiro lugar, a primícia do nosso coração, que é o Senhor, o Deus da Bíblia, Pai, Filho e o Espírito Santo. Outra coisa que o versículo 4 menciona é que nós não podemos participar de pecados de sangue, sacrifícios de sangue, porque na Bíblia sangue é vida, sangue também abre portas no mundo espiritual, tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, o sangue de Jesus na cruz do Calvário serve para a purificação dos nossos pecados, é bênção na nossa vida, é capaz de nos perdoar, nos purificar de todo pecado, é o que diz 1 João 1,7 e 1,9. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então é um sangue benéfico, sangue é vida. Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Então sangue é algo sagrado, nós não podemos nem nos envolver com pactos de sangue, nem oferendas que envolvem sangue, nem violência com relação a outras pessoas, mortes violentas, sacrifícios de animais ou sacrifícios de qualquer forma que seja, muito menos o aborto, que é algo abominável aos olhos de Deus, e a imoralidade sexual também, que é o envolvimento de sangue, por isso que existem as doenças sexualmente transmissíveis, é um pacto de sangue sem a proteção do casamento,
toda relação sexual fora do casamento, na Bíblia é chamado de imoralidade sexual. Esse sangue que é envolvido abre portas no mundo espiritual, e esse sangue envolvido é colocado no altar de um demônio, de um espírito de imoralidade que começa a agir na vida daquela pessoa, gerando insatisfação crônica, ferindo a alma dela, arrebentando a sua vida, usando e abusando de outras pessoas, arrebentando com a vida da pessoa, porque está se quebrando uma lei de Deus. A única relação sexual lícita, que é um pacto de sangue com aquela pessoa que eu amo, é através do matrimônio, é através do casamento. Aí o sangue é abençoado, o sangue está aos pés de Jesus, está debaixo da bênção de Deus, vai ser bênção, vai ser glória, vai ser graça em nome de Jesus. Então não participe de pecados de sangue, aborto, imoralidade, violência, morte, sacrifícios de todas as formas, pactos de sangue, oferendas, porque sangue é vida, sangue abre portas no mundo espiritual. Para Deus, no sentido positivo e bênção para as nossas vidas, como o sangue de Jesus, ou então como maldição, como esses pecados todos que eu mencionei, que abrem portas para a ação de demônios, para ações malignas, de maldição, de pecados e de influências espirituais contrárias contra a nossa vida. Então, também ele termina dizendo, versículo 4, nem sequer mencione o nome de deuses falsos, de deuses pagãos, de deuses contrários à fé cristã, nem mencione, são deuses estranhos, não devem sair nem dos nossos lábios o nome desses falsos deuses. Então, a primeira lição que nós aprendemos no Salmo 16 é: não corra atrás de outros deuses, corra atrás de Jesus, corra na direção do Senhor, tenha fome e sede por mais de Deus, é o que nós aprendemos nesse Salmo. E a segunda e maior lição que nós aprendemos nesse Salmo, que está em todos os demais versículos desse lindo Salmo, é que Deus é o nosso maior bem nessa vida. Deus é o nosso maior bem nessa vida. Tanto é que o título que eu coloquei desse lindo Salmo é Minha Herança é Deus. Se tem uma riqueza tremenda que eu e você temos, é o Senhor. Que você valorize essa herança, que você valorize esse patrimônio extraordinário, essa riqueza da nossa vida, do nosso coração, da nossa existência, que é o Senhor. O salmista diz, eu acho lindo, eu até marquei essa frase no meu coração: não tenho outro bem além de ti. Ou seja, o salmista está reconhecendo que o maior bem, o maior patrimônio, a maior riqueza, a maior herança que ele tem é o Senhor. É Deus que nos protege, diz o versículo 1. Nos protege de quem? De nós mesmos, porque o nosso maior inimigo é o nosso eu, é a nossa natureza decaída, pecaminosa. Também nos protege. Deus nos protege do mundo sem Deus, desse cosmos contrário à palavra de Deus, os valores cristãos, que perseguem os cristãos e de alguma maneira tentam infectar, influenciar negativamente a nossa vida. E Deus nos protege também dos nossos inimigos espirituais, que é Satanás e seus demônios. Lá em Efésios 6, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ou seja, não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, dominadores, hostes príncipes desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade. Então, essas 5 classes demoníacas tentam de alguma maneira afetar a vida dos humanos, agir contra as pessoas de Deus, mas Deus é quem nos protege de nós mesmos, do mundo sem Deus, o cosmos, e de Satanás e seus demônios. Nele nós podemos nos abrigar. Em vários salmos nós já mencionamos isso. Nele nós nos refugiamos em meio às crises, em meio às tempestades, em meio às dores, em meio às dificuldades. Refugie-se no Senhor. Que o Senhor seja a sua fortaleza, seja a força da sua vida, como diz o Salmo 27, que o Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Adonai, Ele é o possuidor da nossa vida, Ele é o Criador de todo o universo, e Ele está disponível para mim, para você, como um Pai Celestial que ama os seus filhos. Assim é o nosso Deus maravilhoso, é esse Deus tremendo que nós servimos. No Antigo Testamento, o Adonai, o Senhor, o possuidor da vida, o doador da vida, que nos dá vida, o fôlego de vida, nos abençoa em todo o tempo. Mas no Novo Testamento ele é o Kyrios, ou Curios, que é o Senhor Deus, também o dono da vida,
aquele que nos manda, aquele que nos comanda, aquele que nos governa com graça, com amor, com respeito, resgatando a nossa dignidade e nos fazendo viver essa vida abundante que Jesus promete para nós. É Ele quem tem alimento diário para mim e para você. É Ele que é a nossa alegria, é Ele quem nos garante um futuro, diz a Bíblia Sagrada nesse lindo salmo. Futuro como? Que tipo de futuro a Bíblia está falando aqui? O futuro da vida eterna, que Ele compartilha conosco, conforme Lucas 17, versículo 2, a Bíblia diz: e esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho, Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Então, só desfruta de um futuro abençoado, de um futuro de vida eterna, aquele que reconhece Jesus como o Kyrios da sua vida, como o Senhor da sua vida, como o Adonai da sua vida. É assim que nos ensina a palavra de Deus. Futuro também com relação a essa vida abundante, essa vida, vivida no máximo do seu potencial. Futuro também com relação às promessas que Deus tem para nós, aos planos, os projetos, os sonhos que Deus tem para mim e para você. Deus garante o nosso futuro. Nosso futuro não é incerto, não é inconstante. O nosso futuro está nas mãos mais seguras que existem, nas mãos do Criador dos céus e da terra. É Ele quem nos garante um futuro. É Ele quem nos aconselha também, como diz o salmista. Nos aconselha como? Através da Bíblia. O conselho mais seguro que existe é através da Bíblia Sagrada, como o Salmo de número 16. De outra forma de Deus nos aconselhar, através da nossa liderança espiritual, dos irmãos maduros que estão ao nosso redor, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, se você quer buscar a sabedoria de Deus, busque conselho de homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres maduros na fé, da sua liderança espiritual. É eles que nos aconselham. E também um outro conselho preciso, necessário na vida do crente, é o conselho, ou seja, a voz no nosso homem interior, a voz do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz lá em Provérbios que o Espírito de Deus é a lâmpada do homem, ou seja, no nosso interior existe uma voz divina. Se você nasceu de novo, se você foi regenerado, se você tem uma aliança com Deus, o que acontece? O Espírito Santo vem habitar em você. E o Espírito Santo, meu irmão, ele não pede, ele comanda, ele dá um comando, ele ordena que você faça algo, ou você obedece, ou você desobedece. Dizem que a voz de Jesus, e eu já ouvi algumas vezes, e a voz de Jesus é doce, é graciosa, mas a voz do Espírito Santo é um mandamento, é uma ordenança. Faça isso, pare com isso, não diga isso. É um direcionamento, é um mandamento, é um comando firme e forte que vem do nosso homem interior como uma lâmpada de Deus para iluminar todo o nosso ser. É assim que nós nos aconselhamos, na Bíblia Sagrada, através de homens fiéis de Deus, maduros, e através da voz do Espírito Santo. E com Deus, irmãos, o salmista diz: nós não seremos abalados. Se você quer viver como um inabalável de Deus, como alguém bem fundamentado, enraizado no amor de Deus, como diz o apóstolo Paulo, alguém consolidado na fé, alguém que cresce e floresce no Senhor, que amadurece, que anda na sabedoria, que é um inabalável, só tem um jeito: caminhando com Jesus de Nazaré. Com meu Deus não serei abalado, é o que diz o salmista. O meu coração se alegrará em Deus, e a alegria de Deus é diferente do mundo. A alegria de Deus é um fruto do Espírito Santo. A alegria em Deus é também supra-circunstancial, está acima da circunstância, não depende daquilo que está acontecendo lá fora, não, é uma alegria no nosso interior, é uma fonte a jorrar. Lá em Neemias 8:10 a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Se você tem uma força na sua vida, no seu coração, é a alegria que o Senhor nos proporciona. E isso é tremendo. A Bíblia fala aqui no final desse lindo salmo. Eu vou terminar lendo ele. Então, nós também, por estarmos alegres, por vivermos essa vida com Deus, podemos repousar todas as noites, seguros no Senhor. Podemos dormir o sono do justo, a consciência tranquila, nada de insônia, nem de medo, nem de angústia, nem de depressão. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, e praga nenhuma chegará à nossa tenda, mal nenhum
nos derribará, nos destruirá, nos assolará. Pelo contrário, em Cristo Jesus nós seremos mais do que vencedores. A morte física também nos ensina esse lindo salmo, não é o nosso fim. Por quê? Porque para o crente Deus promete duas coisas, ou uma ou outra, que é a ressurreição dos mortos. Se na volta de Jesus você tiver falecido fisicamente, morrido fisicamente, o seu espírito já vai para o céu, a sua alma também, o seu homem interior já vai para o céu, aguardando a ressurreição dos santos. E aí um dia, na volta de Jesus, você receberá um corpo glorificado, nesse grande evento profético chamado arrebatamento da igreja e ressurreição dos santos, que está descrito lá em 1 Tessalonicenses 4 e também no final de 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, 17 e 18, fala sobre isso, e também todo o primeiro capítulo, 1 Coríntios 15, é um capítulo inteiro que fala sobre a ressurreição dos santos. Então, a morte não é o nosso fim, pelo contrário, é apenas uma passagem para uma dimensão superior, para uma vida mais abundante, libertos das mazelas dessa terra, desse mundo, e agora na presença gloriosa do nosso Deus, aguardando a ressurreição dos santos e o arrebatamento da igreja, o que nos ensina a Bíblia Sagrada. E na sua presença, querido, na presença de Deus, olha o que diz o último versículo desse lindo salmo. A Bíblia diz que haverá alegria plena. Não é uma alegria volátil, não é uma alegria inconstante, não é uma alegria, uma hora eu estou alegre, outra hora eu estou cabisbaixo. Não, é uma alegria plena, cheia, que nos completa, que gera plenitude. É a plenitude de Cristo na sua vida e na minha vida. Também a Bíblia Sagrada diz que nós teremos um eterno prazer, um gozo eterno. Isso é tremendo, irmãos. O céu será um lugar de gozo eterno. E aqui na terra nós podemos experimentar um prazer tremendo, um eterno prazer. John Piper, ele tem uma das suas ministrações extraordinárias chamada o hedonismo cristão. O que significa esse conceito teológico que John Piper fala muito nos seus livros e também em algumas ministrações dele, um dos maiores pastores norte-americanos. Ele fala acerca do hedonismo cristão. O que é isso? Não é o prazer pelo prazer, o hedonismo mundano, secular, não, que quebra princípios, que arrebenta as pessoas, não. O hedonismo cristão é ter prazer em Deus, é viver para a glória de Deus, é desfrutar da presença de Deus. E nisso, vivendo para a glória de Deus, desfrutando da presença de Deus, nós vamos ter um hedonismo cristão, um prazer em Cristo, um prazer em Deus, um eterno prazer, conforme esse lindo salmo nos ensina. E por último, a Bíblia fala da vereda da vida. O que é a vereda da vida? É que eu e você iremos trilhar os passos de Jesus. Vereda fala de caminho, trilhando os passos de Jesus. Jesus mesmo disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está falando das veredas da vida eterna. Viveremos também os princípios e valores do reino de Deus. Meu irmão, você está vivendo os princípios e valores desse mundo caído, corrompido, perverso, essa geração perversa, pervertida, horrível, suja, imunda, ou você tem vivido os princípios e valores do reino de Deus? Os princípios da família. Você tem vivido a vida abundante de João 10:10? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E também nós experimentaremos, com a graça de Deus, com a bênção do Senhor, um pedacinho do céu na terra. Eu não sei vocês, querido, mas eu, graças a Deus, na minha casa, na minha família, no meu casamento, no relacionamento com os meus filhos, no relacionamento com os irmãos, eu experimento no meu dia a dia um pedacinho do céu na terra. Às vezes o cristão acha que só lá no céu é que ele vai ser feliz. Não, você pode ser feliz aqui, agora. É o que diz o Salmo 16:11. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Vou terminar com ela. Tu me farás ver os caminhos da vida. Existe vida, vida abundante, vida plena, vida abençoada para mim e para você. A Bíblia diz: na tua presença, na presença gloriosa do Senhor, a plenitude de alegria. Alegre-se no Senhor e lembre-se, o Senhor é a força da sua vida. A alegria do Senhor é a minha força. A plenitude de alegria
quando desfrutamos dessa presença de Deus. E como é que você pode desfrutar da presença de Deus, irmão? Orando, jejuando, meditando a palavra, buscando a Deus, tendo comunhão com os irmãos, koinonia, isso é uma coisa maravilhosa, colocando um CD de adoração, colocando o seu aplicativo no celular, não músicas do mundo, músicas mundanas, músicas sujas, pervertidas, com palavras ofensivas, palavrões, só ensinando coisa errada, adultério, ensinando porcaria, não! Você vai encher a tua casa, o teu carro, né, os teus ambientes com louvor e adoração, com mensagens do céu que vão abençoar a sua vida. Quantas e quantas vezes, amados, graças a Deus, eu senti um pedacinho do céu adorando a Deus. Eu senti um pedacinho da glória que nos aguarda lá no céu, na minha casa, no meu carro. Uma vez eu me lembro lá no México, dentro de um ônibus, lendo um livro tremendo, um livro de edificação do Tommy Tenney sobre os caçadores de Deus. Irmãos, é isso que Deus tem para nós, caminhos de vida, plenitude de alegria, delícias perpetuamente na destra do Senhor, é o que diz o Salmo de número 16, versículos 11. E lembre-se, a grande frase desse Salmo é: Senhor, não tenho outro bem além de ti. O Senhor é a nossa herança, o Senhor é o nosso deleite, o Senhor é a nossa maior riqueza, o Senhor é a bênção da nossa vida, não temos outro bem além do Senhor. Que você guarde essa palavra no seu coração, que você viva nessa dimensão de graça, de glória e de unção diante do Senhor. Que você tenha uma semana tremendamente abençoada por Deus em nome de Jesus. E não se esqueça de entrar no nosso site www.pastorgiovanni.com, cursos online, áudios, vídeos, artigos, matérias. Nós temos ali um material maravilhoso e ali também você pode ofertar e abençoar a nossa vida, nosso ministério, nossa casa, nossa família. Nesse trabalho de serviço ao corpo de Cristo, estamos durante a semana servindo os irmãos, atendendo as pessoas, ao mesmo tempo exercendo esse pastorado, cuidando de gente, cuidando de vidas. E finais de semana estamos ministrando fora, servindo outras igrejas, outras pessoas, outros trabalhos, abençoando e pregando o Evangelho de Jesus. Então, se você quer investir no nosso ministério, tenho certeza que você será tremendamente abençoado, exercendo a tua generosidade, a gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem te dado, além de abençoar uma família pastoral, que há mais de 21 anos tem servido ao Senhor com alegria no coração, entendendo que Deus é a nossa maior herança, é a maior riqueza. E a maior riqueza que nós temos nessa vida, queridos, são as pessoas. Não são as coisas, não é a estrutura, não, são as pessoas. Uma alma, a Bíblia diz, vale mais do que todos os tesouros e riquezas dessa terra. Então a Bíblia Sagrada nos ensina que a maior riqueza que nós temos nesse mundo são as pessoas. Maharshna Chavda, um grande teólogo, evangelista, mundialmente famoso, escritor de um livro chamado O Poder Secreto da Oração e do Jejum, me ensinou uma frase que eu guardei no meu coração, inclusive botei lá no meu site, porque impactou muito a minha vida. Ele diz assim, Maharshna Chavda, O Poder Secreto da Oração e do Jejum é o nome do livro. Ele diz assim, presta atenção: o aspecto eterno da nossa vida é investir na vida eterna de outras pessoas. O aspecto eterno da nossa vida é investir na vida eterna de outras pessoas. Então invista em pessoas, ame pessoas, influencie pessoas, seja uma bênção na vida de outras pessoas. Eu tenho certeza que você terá um lindo tesouro, muita riqueza, graça, glória e uma linda recompensa quando você chegar lá no céu. Amém? Eu quero terminar cantando uma linda canção do Kleber.